Hoje eu vou estar falando a respeito de família debaixo da mão de Deus. Hoje eu vou estar falando a respeito de mulheres que vivenciaram milagres. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Família debaixo das mãos de Deus. Você quer que a sua família esteja debaixo das mãos de Deus? Nós vamos estar falando algumas atitudes que esta família tomou e viu a mão de Deus sobre ela. Vai prestando bastante atenção. Lucas 1, capítulo 1, do versículo 5 até o 17. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Lá no versículo, no capítulo 1, versículo 66, diz assim: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Amém? Pode se assentar. Nós vamos falar a respeito de uma família de sacerdotes que serviam ao Senhor. Nós vemos aqui uma atitude muito importante na vida desta família. Zacarias e Isabel já eram avançados de idade. Isabel estava com 90 anos, era estéril, não tinha filhos. Uma família que servia ao Senhor, mas enfrentava uma dificuldade, enfrentava um grande problema. Às vezes a gente pensa assim: porque eu estou servindo ao Senhor. Nós vimos aí Flávia, a Bruna, louvando ao Senhor, mas enfrentou uma dificuldade, enfrentou um medo, enfrentou um momento de angústia, de tristeza. Mas o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, clamaram, buscaram a Deus. E nós vimos aqui que esta família servia ao Senhor no santuário. E no momento de Zacarias
Zacarias estava apresentando ao Senhor. Zacarias entrou no santuário. Zacarias entrou para prestar um culto ao Senhor, prestar os seus serviços como sacerdote ao Senhor. E no momento que ele entrou ali, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias e disse: Zacarias, não tenha medo, porque a sua mulher vai dar à luz um filho. O que é impossível aos homens será possível a Deus. Zacarias, você vai vivenciar um milagre. A sua mulher vai dar à luz e esta criança será motivo de grande alegria. Essa criança, ela vai preparar o caminho do Senhor. Ela vai adiante, ela vai reconciliar as pessoas com Deus. Ele vai ser um precursor do Cristo que está vindo aí. Ele vai ser o atalaia, aquele que vai estar anunciando as boas novas de salvação. Ei, Zacarias, tem um presente para você. Zacarias, porque você está servindo a Deus no santuário, tem bênçãos para você, tem bênçãos para a sua família. Ei, servir a Deus no santuário é muito importante. É muito importante. As bênçãos do Senhor advêm quando nós servimos a Deus no santuário também. Nós temos que servir a Deus em qualquer lugar, mas aqui nós estamos falando de servir a Deus no templo, servir a Deus no tabernáculo, servir a Deus no santuário. Hoje eu estava relembrando um pouquinho da nossa vida, da minha vida. Eu sempre servi ao Senhor, mesmo não sendo pastora. Eu não faço a obra do Senhor porque eu sou pastor, eu estou pastoreando. Não, eu faço a obra do Senhor porque eu amo meu Deus, porque Ele já me deu o melhor. Eu faço a obra do Senhor porque o que Ele tinha de melhor Ele já me deu. Foi Cristo Jesus que morreu naquela cruz do Calvário para me reconciliar com Deus, para perdoar os meus pecados, para que eu tenha acesso direto ao trono de Deus, servindo ao Senhor no santuário. Aqui está uma atitude desta família, porque eles receberam a bênção do Senhor também, porque eles tiveram a visitação de anjos, porque eles tiveram os temores, os medos arrancados do seu coração, porque eles puderam experimentar a promessa de Deus, porque eles vivenciaram o milagre do Senhor, porque era uma família que servia a Deus no santuário, era uma família que a sua vida era dedicada a Deus. Eu estava hoje lembrando um pouquinho da nossa vida, da minha vida, da vida do Salmo. E essa semana nós fomos lá na igreja de Vila Nova. E lá eu estava olhando as fotografias, a igreja do pastor Jorge Branco, que hoje é pastoreada pelo seu filho Josué. E eu estava vendo as fotografias, eu falei: Salmo, olha que interessante, como Deus é maravilhoso. Os mesmos pastores que foram seus quando você era adolescente aqui em Goiânia, foram os mesmos pastores que foram meus em Goiatuba. Olha só os propósitos de Deus. O pastor Jorge, que era pastor do Salmo aqui em Goiânia, depois ele foi enviado para Goiatuba. Pastor Jorge ganhou a minha família para Jesus. Foi através do pastor Jorge que a minha família foi salva, que a minha família conheceu a Deus, que a minha família se entregou a Deus. 1969, alguns aqui nem tinham nascido. Foi quando me converti ao Senhor, bem pequena. E depois o pastor Jaime, que também foi pastor do Salmo, que foi para Goiatuba, que foi me pastorear. E eu lembro que eu servi ao Senhor. Eu lembro ouvir os meninos hoje aqui louvando ao Senhor, as crianças. E eu sempre fiz isso, na minha infância, na minha adolescência. Eu trabalhava na escola dominical.
Mesmo adolescente, eu já trabalhava, eu era secretária geral da escola dominical. Aquele tempo era dividido em classes separadas e eu fazia o relatório de tudo. Quantas pessoas, quantas bíblias, quantas ofertas, quantas... Aí depois no final eu subia e falava relatório geral, tal, e dava o relatório. Isso eu era adolescente, já fazia isso. E Deus foi me trazendo as memórias, servindo ao Senhor no seu santuário. Deus foi trazendo as memórias. Hoje eu estava deitada, deitei um pouquinho à tarde. E Deus foi me lembrando. Foi me lembrando e falando: Cássia, olha os frutos. Olha os frutos que vocês têm alcançado porque vocês serviram ao Senhor. Na juventude, nós líderes de jovens, nós fazendo congressos. Foi lá que eu conheci meu marido, num congresso de jovens. Nós fomos líderes de jovens. Nós fazíamos evangelismo de casa em casa. Às vezes no domingo, nós saíamos à tarde, éramos namorados, e saíamos para evangelizar ali Campinas, o setor. Principalmente quando era culto nosso da juventude, nós saíamos evangelizando casa por casa e convidando cada um do setor para ir no nosso culto. E o culto que a gente dirigia dos jovens era o culto que era mais cheio de pessoas. Depois nos casamos e continuamos trabalhando na obra do Senhor, o Salmo como tesoureiro. Eu trabalhando com os adolescentes, foi nós que implantamos o trabalho de adolescentes ali em Campinas. Depois trabalhamos com a Donep. Aqui essa igreja é cheia de pessoas que se converteram na Donep. Era uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno. Inclusive meu irmão, Carlos Vilela, foi ganho num jantar da Donep. Foi na Donep que nós aprendemos muita coisa. Depois Deus foi me trazendo à memória, nós ministramos MMIs por muitos anos. E aí Deus foi falando, você viu, olha aqui ó, o fruto, aqui nessa igreja tem várias famílias que foram fruto de MMIs que nós ministramos. Auxiliadora, mas o José Bene, toda a sua família, quando eles fizeram o MMI com a gente, toda a família se converteu. Terminou o MMI, todos batizaram nas águas. Todos. O Silvio, a Marise, a sua família, hoje, toda servindo ao Senhor, fruto do MMI. Aí Deus foi me mostrando o quanto é bom servir ao Senhor no seu santuário. E os resultados que a gente tem recebido de tudo isso. Ei, meu irmão, sacerdote, uma coisa interessante, nós viemos na formatura do PCE, Pilares para um Casamento Estável, essa semana, do pastor Carlos e da pastora Gil, e ali o testemunho que foi mais assim, foi que os casais foram mais tocados, principalmente os homens, foram o fato exercendo o sacerdote dentro da sua casa. Homens, não menospreze este chamado de Deus para a sua vida. É você chegar diante de Deus, é você ir diante de Deus, é você apresentar a sua família diante de Deus, é você pedir perdão pela sua família, pelos erros dos filhos diante de Deus, é você diante de Deus consagrar a sua família. Homens, nós todos somos sacerdotes, porque em Cristo Jesus Ele nos fez sacerdotes. Todos nós temos acesso livre diante de Deus. Todos nós podemos chegar diante do Senhor. Ei, não tem call center não. Diz que um. Agora vou te transferir para a linha 55. E você vai... Não, o que você quer? Quem é você? Não, o acesso é direto, gente. É direto. Só não está tendo acesso porque você não está ligando. Você não está ligando para o céu. Buscando de Deus
a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Esta família estava vivenciando um problema, mas Deus falou: ei, eu vou dar a solução, eu vou dar um milagre. Qual é o milagre que você está precisando na sua casa, na sua família? Hoje, que você possa ouvir a voz do Senhor dizendo para você: não tenha medo, eu vou realizar o milagre necessário na sua casa, eu vou converter a vida do seu filho, eu vou trazer resposta para você, você vai ver ainda a sua família servindo ao Senhor. Qual o milagre que você necessita nesta noite? Ele é o Deus do impossível. O Deus do impossível ainda realiza milagre. Você acredita nisso? Amém? Outra coisa interessante que o sacerdote deveria fazer. O Senhor falou: olha, o fogo tem que arder continuamente no altar. O fogo não pode se apagar. Sacerdote, sacerdotisa, não deixe o fogo de Deus apagar na sua vida. Não deixe o fogo de Deus apagar na sua família. Acenda. Primeira coisa, conserta o altar. Conserta aquilo que está desequilibrado na sua casa. Conserta aquilo que está impedindo a bênção de Deus chegar até você. Conserta o altar. Ele diz: coloca o altar em ordem. O fogo não desce sobre qualquer altar, não. De qualquer maneira, não. Tem que estar organizado. Você tem que colocar lenha. Lenha é oração, consagração, jejum. Coloca lenha aí, meu irmão. Coloca lenha na sua vida. Coloca intimidade com Deus. Coloque busca do Senhor. Coloque consagração a Deus. Coloque, arruma o altar. Arruma o altar da sua vida. Arruma o altar da sua casa. E coloque lenha. Porque o fogo quem manda é o Senhor. O fogo do Senhor tem que arder continuamente sobre o altar. O fogo do Senhor tem que arder continuamente sobre a sua vida todos os dias. Ele disse: de manhã levanta, arruma o altar, arruma a lenha, para que o fogo de Deus esteja aceso na sua vida. Aplauda o Senhor. Fogo fala da presença de Deus. Fogo fala de intimidade. Fogo fala de corações aquecidos. Fogo fala daquilo que ilumina, aquilo que ilumina a nossa vida, para mostrar aonde que está as cinzas. Ei, tem que tirar as cinzas do altar. Tirar as cinzas. Cinzas são mágoas, são falta de perdão, são pessoas que vivem do passado, pessoas que não se perdoam, pessoas que não perdoam o outro, pessoas que ficam jogando na cara os erros do passado, o pecado do passado. Retire as cinzas. Retire as cinzas todos os dias. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Ei, todos nós iramos. Todos nós aqui iramos. Ou será que é só eu que tenho meus momentos? Só que tem uma coisa. Ele está dizendo assim: ei, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, não. Conserta antes do sol se pôr. Antes do dia terminar, vai lá, peça perdão. Humilha, reconheça, volte atrás, renuncia, tire as cinzas, para que o fogo de Deus possa aquecer o seu coração. Cinzas também fala de indiferença, de frieza, pessoas que estão distantes de Deus. Vem à casa do Senhor apenas como um ritual, para cumprir uma promessa, para mostrar para o pastor: não, eu estou comparecendo, olha aqui, Salmo, estou aqui, pastor Salmo, você me viu? Não perca seu tempo, não
Não perca seu tempo. Seu tempo é muito precioso para você fazer de qualquer maneira. Quando você comparecer diante do Senhor, traga o seu coração aquecido por Deus. Traga o seu coração sedento pela presença de Deus, pela chama do Senhor que arde no nosso coração e faz com que nós possamos propagar. Às vezes somos apenas gravetos, mas um graveto junto pode incendiar uma floresta. Ei, graveto, acorda. Graveto não fica separado não. Graveto não fica sozinho na sua casa não. Eu vou servir ao Senhor lá em casa. Esse negócio de estar junto é muito complicado. Pessoas dão muito trabalho, dão mesmo, realmente, dão mesmo. Mas o Senhor diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Tem que estar junto, graveto. Pode ser a maior brasa, pode estar ardendo do jeito que for, mas se estiver fora do braseiro, apaga-se, apaga-se. Então, vamos estar juntos, gente, vamos estar juntos. Graveto, fala aí pro graveto do seu lado, graveto, vamos estar juntos. Precisamos estar juntos, porque o fogo pega mais rápido, graveto. Tire as cinzas, aquilo que lembra o pecado, o seu pecado, tire as cinzas, joga fora, joga fora. O Senhor diz que aquele que confessa os pecados e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que esconde os pecados, nunca prosperarão. Misericórdia. Não fique com pecados encobertos, não. Fala para o seu líder, fala para o seu pastor, confessa e deixa e alcança misericórdia. E o Senhor diz que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles ficarão brancos como a neve. Eu conheci a neve lá no Chile. Que coisa mais linda, né, Adriano? Que coisa mais linda. Vale Nevada. Branquinha, aquilo que chega a doer as vistas da gente. E o Senhor disse que ainda que os nossos pecados sejam assim, escuros, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Por quê? Porque o nosso Cordeiro, o sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário foi para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, para que hoje eu e você tenhamos livre acesso ao trono do Pai. Pode chegar diante de Deus, pode chegar diante do seu Pai, pode chegar que Ele te recebe, porque você tem a marca de Cristo na sua vida. Não é porque você merece, mas é porque o que Jesus já fez por você, Ele te deu acesso, Ele te deu direito para que você possa entrar diante de Deus. Você tenha livre acesso diante de Deus. Os seus pecados já foram perdoados e Ele fez de você nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Recebe essa vida nova de Cristo. Recebe essa chama ardendo no seu coração. Esse desejo de servir ao Senhor, de andar com Deus e receber dEle os milagres. O Senhor é o maior interessado que a sua vida vá bem, que a sua família esteja bem. Ele é o maior interessado. Ele ainda quer realizar milagres. Basta que você creia, basta que você acredite no que Ele fez. Toma posse para a sua vida, toma posse para a sua família, das bênçãos que já foram liberadas para você, para a sua casa. Eu lembro que a minha mãe, mesmo diante das dificuldades, mesmo nos momentos mais difíceis, quando ela não via a sua casa servindo ao Senhor, mas ela dizia: Deus falou, eu creio na promessa do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As pessoas diziam: larga esse homem não vale nada, larga seu marido, deixa ele no mundo traindo, com amantes, jogando, bebendo, grosseiro. As pessoas diziam: larga disso, larga desse homem,
Ela dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu louvo a Deus pela mãe que eu tive. Eu louvo a Deus pela mãe que eu tive. Se hoje eu estou neste lugar, se hoje eu estou nesse altar, é porque eu tive uma mãe que não desistiu. Eu tive uma mãe que ia para o círculo de oração. Eu tive uma mãe que orava. Enquanto os problemas iam acumulando, sabe o que ela fazia? Ela não murmurava. Você vai ver, você lendo a história, Zacarias ficou mudo, porque ele duvidou da promessa do Senhor, e ele poderia falar o que não devia. Deus fez ele ficar mudo. Ei, tem circunstância na sua vida, fica mudo, fica calada, mulher. Fecha essa boca, essa matraca sua, fecha essa matraca sua. Em vez de ficar murmurando, reclamando, vai para os pés do Senhor, vai clamar ao Senhor, vai louvar ao Senhor. Fecha essa boca. As mulheres chatas, mulher enjoada, mulher pingando, pim. Ninguém aguenta isso não. Você vai ver na Bíblia que quando Deus abriu a boca de Zacarias, foi para ele louvar. Só abre essa boca sua para louvar. Vai murmurar, você cala a boca. Fecha a boca. For falar mal, reclamar, fecha a boca. Só abra para louvar o Senhor. Mesmo que você não esteja vendo o milagre, mas começa a glorificar, começa a falar, começa a profetizar. Esse filho vai ser uma bênção. Essa menina vai ser uma mulher temente ao Senhor, servir ao Senhor. Mesmo que o negócio não esteja nada daquilo que você gostaria, mas profetiza. Abra essa boca e profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Profetiza. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é o Deus do impossível. Ele fez com que uma mulher de 90 anos tivesse filho, João Batista. E ele fez com que uma virgem, a prima de Isabel, que é Maria, virgem, tivesse um filho. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para você? Existe alguma coisa que Deus não pode fazer, a não ser que não seja da vontade dEle também? Porque tem muitas coisas que a gente pede, Deus não dá. Às vezes é livramento, é laço na sua vida. Fica contente, vai em frente. No tempo certo, o bebê nasceu. E é um bebê, gente, não é qualquer bebê não. Não é qualquer bebê não. Ele será motivo de prazer e de alegria para muitos. Ele vai reconciliar, fazer com que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos. Precisamos que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos. Os filhos e os pais às vezes estão muito distantes. Com essa era da internet, às vezes nós estamos muito ligados com as pessoas que estão longe e estamos distante das pessoas que estão do nosso lado. Precisamos tomar cuidado. Cuidado com isso. Converterá o coração dos pais aos filhos. Filhos, obedecei aos seus pais. Obedeça, para que você tenha vida longa e abençoada na terra. Pais, ame seus filhos. Abençoe seus filhos. Não provoque a ira dos filhos. Abençoe. Converterá o coração dos pais aos filhos. Eu lembro que o dia que Deus fez isso na minha vida, converteu o meu coração ao coração do meu pai. Porque eu era uma pessoa que eu guardava ressentimentos, ódios disfarçados contra o meu pai. Sabe qual era? Indiferença. Tratava ele bem distante. Fica aí no seu canto, que eu fico no meu. Indiferença. A gente não se dirigia, conversava, a gente não se falava.
A gente não se olhava nos olhos, apenas o básico, o necessário. Mas eu lembro um dia que Deus, 1992, quando eu estava num congresso da Donep, lá no Rio de Janeiro, pastor Caio Fábio, pregando a palavra de Deus, e ele pregou essa palavra, e converterá o coração dos pais aos filhos. Naquela noite o Senhor falou para mim assim: você precisa liberar perdão sobre a vida do seu pai. E eu vim à frente, orei, Deus tirou tudo aquilo que eu sentia contra o meu pai. Deus converteu o meu coração ao dele. Um dia eu cheguei para ele pessoalmente e pedi perdão. Eu quero pedir perdão pelos sentimentos que eu nutri contra o Senhor por muitos anos. Sentimento de ódio disfarçado. Mas eu quero liberar perdão sobre a sua vida. E um dia eu tive a oportunidade de chegar para ele, liberar perdão. Nosso relacionamento mudou. Meu coração foi convertido ao coração do meu pai. O coração do meu pai foi convertido ao meu coração. E poucos dias depois, lá em Campinas, eu convidei meu pai para ir à igreja. Ele sempre tinha uma desculpa, não ia. E esse dia eu convidei. Logo depois que eu liberei perdão e pedi perdão, convidei meu pai para ir no culto. Ele aceitou, foi comigo, sentou comigo. Na hora do apelo, quando foi feito o apelo, quem gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? O Espírito Santo de Deus falou assim para mim: convide o seu pai. E eu relutei um pouquinho, porque eu já tinha feito algumas vezes e não tinha, e ele dava desculpa. E quando eu abri a minha boca e eu disse: pai, o senhor não gostaria? Ele falou: eu quero. 27 anos a minha mãe orou pelo meu pai. Um dia ela viu ele se convertendo a Cristo. E ele, antes de morrer, aqui no nosso anexo, ele estava aqui frequentando esta igreja conosco. Ele, minha mãe, meus irmãos, todos se converteram ao Senhor. Meu irmão Carlos Vilela era do mesmo jeito que o meu pai. Deus converteu, mudou. Você viu como é que é esse santo, esse homem de Deus? Um abençoado, que até eu fico de boca aberta, a mudança, a transformação que Deus fez na vida dele. Porque o nosso Deus é o Deus que faz milagres. Nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que se preocupa com a família. O nosso Deus é aquele que cuida. O nosso Deus é aquele que dá direção. O nosso Deus é aquele que guarda. O nosso Deus é aquele que protege. Mesmo que você ainda, mãe, hoje é o dia das mães, mesmo que você ainda não esteja vendo o seu filho, mas profetiza pela fé em Cristo Jesus. Eles servirão ao Senhor, eles são do Senhor, eles são herança bendita do Senhor. Tem uma promessa de Deus para a sua vida, tem uma promessa de Deus para a sua casa, tem uma promessa de Deus para a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo, acredite no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua família. Será salva tu e a tua família. Maria foi visitar Isabel. Quando Maria chegou, o bebê João Batista saltou no ventre. A mãe do Salvador estava chegando e João Batista saltou no ventre. Ou seja, ele foi cheio do Espírito Santo no ventre. Abençoe seus filhos, mamãe. Vocês que estão grávidas ou pensando em ficar grávida, já libera a bênção do Senhor. Põe a mão sobre a sua barriga, profetiza sobre essa criança. Mamãe, profetiza sobre os seus filhos, abençoe seus filhos todos os dias. Leia a Bíblia para eles. Leia a Bíblia para eles, porque aquilo ali, vai ficar incutido na cabeça deles. Achei tão bonitinho o Caleb, né? Tinha um aniversário de uma amiguinha, e as amiguinhas iam dançar. E ele falou assim: e eu? O que eu vou fazer? Uai, não, as meninas vão dançar. E eu? Vou fazer o quê? Aí ele falou assim para o pai, mas a mãe: já sei, eu vou orar pela amiguinha.
E ontem no aniversário ele pegou o microfone, o Caleb, e orou pela amiguinha. Que coisa mais linda. Gente, não tem prazer maior do que a gente ver os nossos filhos servindo ao Senhor. Não tem alegria maior do que ver nossos filhos na casa do Senhor. Porque eles veem o exemplo de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Quando o anjo chegou para Maria e disse: você vai conceber um filho. Ela disse assim: como assim? Como assim? Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Ei, às vezes você pergunta: como que eu vou dar conta? Como assim? Como que eu vou conseguir? Como assim? Como que eu vou conseguir ver minha família servindo ao Senhor? Como assim? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ei, nós temos a ajuda do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos auxilia, que nos ajuda, que nos encoraja, que nos renova, que nos alegra, que traz as promessas de Deus na nossa mente, que enche o nosso coração de gozo, que enche o nosso coração de esperança. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, que aquece, que ilumina, que direciona o fogo do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que faz com que nós possamos enxergar um futuro que às vezes não está acontecendo no presente, um futuro abençoado, um futuro vitorioso. Fique de pé. Oramanda labassurianda labaias. Espírito Santo de Deus, aquece o nosso coração nesta noite. Oh Deus, desperta em nós, meu Deus, o sacerdócio que às vezes está apagado, a indiferente, a frieza espiritual. Deus, aquece os nossos corações, como pais, como mães. Aquece o nosso coração nessa noite, para que realmente possamos ter um compromisso maior com o Senhor, de buscar em adoração, em louvor, em gratidão. Aquece os nossos corações. Como será o meu filho? Como será esse menino? A mão do Senhor estava sobre ele. Ei, a mão do Senhor está sobre a sua casa. A mão do Senhor está sobre a sua família. A mão do Senhor está sobre os seus filhos. Como será esse menino? Como será esse jovem? A mão do Senhor está sobre ele. A mão do Senhor está sobre ele. Creia que a mão do Senhor está sobre ele. Veja essa mão. Veja essa mão. Essa mão é para você não esquecer. Essa mão está sobre a sua família. Essa mão está sobre a sua casa. É a mão do Senhor. É a mão do Senhor. Abaixo o indicante, abaixuria da Maias. We abaixo o indicante, abaixuria da Maias. We abaixo o indicante, abaixuria da Maias. Abaixuria da Maias. We abaixo da Maias. O fogo de Deus se aquece. O fogo de Deus. Deixa esse fogo arder no seu coração. Deixa esse fogo te incendiar nessa noite. Deixa esse fogo. Coloque a sua família agora diante de Deus. Coloque a sua casa diante do altar do Senhor. Fogo do Senhor, fogo do teu Espírito Santo. Aquece o nosso coração. Tira toda a indiferença dos casais, toda a indiferença da família, todo espírito de contenda, todo espírito de briga, todo espírito de separação. Fogo de Deus queima, fogo de Deus queima. Queria convidar você que quer que esse fogo de Deus seja aceso na sua casa.
esse fogo de Deus, que possa aquecer o seu coração. Queria que você saísse do seu lugar agora. Venha buscar essa unção de Deus, esse fogo de Deus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E você ainda que não entregou a sua vida para Jesus, venha agora se reconciliar com Deus, venha agora se aproximar de Jesus, venha dar a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Uramanda na basúria da Maias, uira basúria da Maias, uia basúria da Maias, uia basúria da Maias. O fogo do Senhor está aqui, o fogo do Senhor está aqui, o fogo do Espírito Santo de Deus. Eu queria pedir que os pastores viessem orando, estivessem orando, chega para frente, vem para frente. A intercessão, os intercessores, esteja orando, ministrando sobre as famílias, os intercessores, os pastores. O milagre de Deus está aqui, o milagre de Deus está à sua disposição. Veja o mover de Deus, veja o agir de Deus, veja agora o Senhor incendiando, o Senhor aquecendo. Deixa esse fogo cair sobre a sua vida, sobre o seu coração. O Deus do impossível está aqui. O Deus do impossível está aqui. Ele tem um milagre para você. Ele tem um milagre para a sua família. Damos glória. Senhor, eu quero orar agora pelas famílias, eu quero orar pelos lares, eu quero orar pelos pais e mães. Meu Deus querido, que esse sacerdócio, meu Deus querido, que eles venham exercer o sacerdócio dentro da sua casa, que eles possam exercer o sacerdócio dentro da sua família, dentro da sua igreja. Oh Deus querido, desperta-nos, aquece os nossos corações, para que possamos servir em espírito e em verdade. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial sobre cada família, sobre cada lar aqui representado, que o Senhor vai guardando, o Senhor vai protegendo, vai livrando, meu Deus, de todo o laço do inimigo, vai quebrando as correntes, vai, meu Deus querido, soltando, meu Deus querido, aquilo que tem prendido as emoções, a alma. Deus, solta e faz livre, meu Deus, em Cristo Jesus. Pai querido, aquece os nossos corações, para que possamos, meu Deus, anunciar as boas novas de salvação, que Jesus veio para morrer, para nos salvar, para nos perdoar e por fim nos dar a vida eterna com Ele, Pai. Oh, Rabaxúria da Labaias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Damos honra, te damos glória. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar.
Catedral da Família.